Na profecia do fim do mundo, há elementos que parecem estar relacionados com a China. Além disso, o conteúdo é extremamente impactante. Parece também haver uma conexão com o Japão. Esta profecia sobre a China, acredito que ocorrerá num futuro não muito distante. Quero transmitir o máximo possível sobre essa profecia, para que estejamos preparados quando os sinais da profecia começarem a aparecer. Se puderem, por favor, se inscrevam no canal, deixem comentários e cliquem no botão de gostar. Obrigado. O Apocalipse de João 9.14-16. Então, os 4 anjos que estavam amarrados junto ao grande rio Eufrates foram soltos. E na hora, dia, mês e ano estabelecidos, os 4 anjos que haviam sido preparados para aquela hora e dia espe. Então, os 4 anjos que estavam amarrados junto ao grande rio Eufrates foram soltos. O Apocalipse de João 9.14-16. O 6º anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e as suas águas secaram, a fim de preparar. O rio Eufrates, localizado no atual Iraque, é o berço da civilização mesopotâmica. Durante o período entre o rio Eufrates e o local profetizado para a batalha final do mundo, Armagedon, que se diz ser a colina de Megido em Israel, a distância é de 10 horas de carro com estradas pavimentadas. Quando se combinam as profecias do rio Eufrates em Armagedon, é considerado que em algum lugar ao longo da conexão entre esses dois pontos, um exército formado por várias nações orientais usará armas que 1/3 de rio Eufrates. Durante o período do Império Romano, na época em que João fez as profecias, o rio Eufrates era a fronteira oriental do Império Romano e, desde então, servia como a linha divisória entre Ásia e Europa. Reis vindos do Oriente, a Apocalipse 16h12, quando visto de Israel e Palestina, a referência ao lado onde o sol nasce indica a região do leste da Ásia. Além disso, considerando os reis, sugere-se que envolve múltiplos países. Libertai os 4 anjos que estão amarrados junto ao grande rio Eufrates. E assim foram soltos os 4 anjos que estavam prontos para a hora, o dia, o mês e o ano, a fim de a 1/3 parte dos homens. E o número dos exércitos dos cavaleiros era de 200 milhões. Apocalipse 9:14-15. Reis vindos do Oriente, a Apocalipse 16h12. Quando combinadas essas duas profecias, sugere-se que uma ação militar nas proximidades do Iraque por parte de um exército vindo do leste da Ásia resultará na de 1/3 da população mundial. De acordo com as estatísticas de 2023, globalfrepover.com, apenas 2 países no leste da Ásia possuem mais de 100 milhões de soldados, incluindo reservistas a China, com 620 milhões, e a Indonésia, com 110 milhões. Na época em que o livro do Apocalipse foi escrito, por volta do ano 1 depois de Cristo, estima-se que a população mundial fosse de cerca de 250 milhões. O fato de a profecia mencionar uma nação no leste da Ásia com uma quantidade específica de 200 milhões de efetivos, após 2000 anos, vai além das capacidades humanas de previsão. Um cinturão, uma rota, a iniciativa do cinturão e rota, conhecido como a política do um cinturão, uma rota da China, tem como objetivo criar rotas logísticas terrestres e marítimas que conectem a Ásia e a Europa, estimulando o comércio e impulsionando o crescimento econômico. Além das ferrovias, também envolve o desenvolvimento de estradas. Embora os mapas mostrem 6 corredores principais, na realidade, existem muitas rotas menores. Não apenas ferrovias, mas também estradas estão sendo desenvolvidas. Além dos 6 corredores principais representados no mapa, há também muitas rotas menores. Um cinturão, uma rota da China. A rota segue ao longo da antiga Rota da Seda e passa pelo norte do rio Eufrates, localizado no Iraque. Um cinturão, uma rota da China. Em 2021, a China assinou contratos de novas construções no total de 10,5 bilhões de dólares, cerca de 1,2 trilhão de ienes, no Iraque. O Iraque ocupa a 3ª posição no mundo em exportações de petróleo para a China. Supondo que essa profecia se realize daqui a aproximadamente 30 anos, em 2050, de acordo com as estimativas de distribuição populacional mundial da Organização das Nações Unidas, ONU. População mundial total, 9,3 bilhões. América do Norte, 400 milhões. Europa, 600 milhões. Ásia, 5,4 bilhões. Foi-lhe permitido mate, 1/3 da humanidade. Apocalipse 9h15. 1/3 da população mundial de 9,3 bilhões seria 3,1 bilhões.
Se considerarmos essa profecia para daqui a 30 anos, podemos assumir que América do Norte e Europa seriam praticamente dizimadas, com alta probabilidade de serem alvos de ataques nucleares. A Ásia também sofreria danos significativos, chegando perto da devastação em algumas regiões, lembrando que essa é uma análise com base na hipótese da realização da profecia, não uma previsão realista. Então, na hora, no dia, no mês e no ano determinados, foram soltos os 4 anjos que estavam preparados para essa hora, para Má, 1/3 da humanidade. Apocalipse 9h15. Dado que se pretende Má, 1/3 da humanidade de uma só vez, isso leva a considerar que se trata de armas de destruição em massa, ou seja, armas nucleares. Situação atual da capacidade nuclear da China, em 2021. Número de ogivas nucleares por país. China, 350 ogivas, é o terceiro país do mundo em posse de armas nucleares. Rússia, 6.257 ogivas. Estados Unidos, 5.550 ogivas. França, 290 ogivas. Reino Unido, 225 ogivas. Asterisco Indonésia, embora tenha mais de 100 milhões de efetivos militares no leste da Ásia, até 2023 não é um país nuclear. Se essa previsão estiver correta, enquanto os Estados Unidos e a Rússia reduzem o número de ogivas nucleares que possuem com base no Tratado de Redução de Armas Estratégicas, START, a China estaria unilateralmente realizando uma expansão substancial em sua capacidade nuclear, o que teria um impacto sério nos esforços globais de desarmamento nuclear. Fonte: Tendências na capacidade nuclear da China, Instituto de Pesquisa de Defesa do Ministério da Defesa, 2022. Se essa previsão estiver correta, enquanto os Estados Unidos e a Rússia reduzem o número de ogivas nucleares. Capacidade de mísseis nucleares da China, 2021. Modelo anterior de míssil, DF-5 míssil balístico intercontinental, ICBM, de combustível líquido, com alcance superior a 12.000 km. DF-5B, a partir da década de 2020 alcance estendido e equipado com múltiplas ogivas independentemente direcionadas, convertendo-se em MIR, veículos de reentrada múltipla e independente. DF-31, a partir da década de 2000 ICBM de combustível sólido. Pode ser lançado de qualquer local, pois é transportado e lançado a partir de um veículo de transporte e lançamento, TEL. Conforme previsto, a China tornou-se capaz de lançar ataques nucleares de qualquer lugar, movendo esses mísseis. Fonte: Tendências na capacidade nuclear da China, Instituto de Pesquisa de Defesa do Ministério da Defesa, 2022. Resumo: atualmente, em 2023, considerando as condições das profecias do livro do Apocalipse, o fato de que apenas a China atende a esses critérios em todo o mundo, especialmente no leste da Ásia, torna muito provável que parte dessas profecias esteja relacionada à China. Capacidade militar para causar a aniquilação de 1/3 da população mundial. Através da iniciativa do Cinturão e Rota, One Belt, One Road, a China já estabeleceu rotas e meios de transporte para movimentar 200 milhões de soldados e suprimentos militares, como munições, do leste da China para o oeste do rio Eufrates. O Iraque, com o rio Eufrates, assume a segurança energética da China. A exportação de petróleo do Iraque para a China é a terceira maior do mundo, criando uma interdependência econômica muito profunda. Este conjunto de condições sugere que existe uma alta probabilidade de que parte das profecias esteja relacionada à China. O vento leste te quebrou no meio do mar, tu. Ezequiel 27:2.26. Vento leste. Os mísseis balísticos estratégicos da China, chamados de Força de Foguetes, anteriormente conhecidos como o Segundo Corpo de Artilharia, possuem mísseis balísticos do tipo Vento Leste, Dongfeng 21A DF-21, DF-21A, DF-21C, que são considerados para ataques contra o Japão. Tu. Refere-se ao Antire, Ezequiel 27.3, que é explicado em detalhes em outros vídeos, série ou afundamento do Japão. Essa referência é considerada uma profecia relacionada ao Japão. O território japonês, que se estende do norte, a partir de Hokkaido, até o sul, chegando ao extremo sul de Okinawa, está completamente inserido no alcance dos mísseis do vento leste da China. Esta ilustração representa um cenário hipotético de ataques aos principais locais e instalações no Japão usando os mísseis do vento leste da China. O vento leste te quebrou no meio do mar. Ezequiel 27:2.26. Mísseis de cruzeiro de longo alcance da China.
Número estimado de bases de mísseis, 500. Precisão de atingir alvos, dentro de 5 a 10 metros. Possíveis alvos no Japão, estimados usinas nucleares, tanques de refinamento de petróleo. Quartel-General do Ministério da Defesa, residência do Primeiro-Ministro. O vento leste te quebrou no meio do mar. Ezequiel 27:2.26. Situação atual das medidas defensivas do Japão em relação aos mísseis de cruzeiro chineses. Enfrentar centenas de mísseis de cruzeiro chineses é uma tarefa desafiadora para as forças de autodefesa, pois mesmo empregando todas as capacidades de combate existentes para a interceptação de mísseis de cruzeiro de longo alcance, a defesa ainda seria insuficiente, a partir de 2017. Fonte: Asahi Shimbun Globe. A China está desenvolvendo a capacidade militar de desencadear a guerra final mundial e, de acordo com as profecias, possui a capacidade de causar a morte de 1/3 da população mundial, com essa capacidade continuando a aumentar. Mesmo em 2023, a China já possui, de acordo com as profecias, a capacidade de consumir todo o Japão em conflito, e o Japão não possui a estrutura defensiva para impedir isso, mesmo usando todas as suas forças. Portanto, num só dia, sobrevirão a ela as pragas da morte, da tristeza e da fome, e será consumida pelo fogo, porque forte é o Senhor Deus que a julga. Apocalipse 18:08. E clamaram, vendo a fumaça do incêndio dela, dizendo. A série de vídeos sobre a profecia do afundamento do Japão explica que a ela se refere ao Japão, especialmente a Tóquio. De acordo com as profecias bíblicas do livro do Apocalipse e do livro de Ezequiel, se considerarmos as profecias relacionadas ao Japão, a ideia de que o Japão será consumido pelo fogo através de um ataque de outra nação sugere fortemente a possibilidade de uma ação militar da China contra o Japão. A possibilidade de a China realizar um ataque nuclear que resulte na morte de 1/3 da população mundial, bem como a possibilidade de um ataque ao Japão, é algo a ser considerado? Até que ponto a China poderia realmente antagonizar o mundo, conforme profetizado, e empreender ações militares, incluindo ataques nucleares, na região da Ásia, incluindo o Japão? Conclusão: logicamente falando, é extremamente improvável que, em tempos de paz, a China esteja disposta a sacrificar seus próprios interesses a ponto de lançar um ataque nuclear ou agredir o Japão. Razões para a baixa possibilidade de a China realizar um ataque nuclear ou agredir o Japão. Se a China lançar um ataque nuclear contra os países ocidentais e seus aliados, ela estaria sujeita a retaliações, o que resultaria em graves danos ao próprio país. Portanto, os riscos associados a realizar um ataque nuclear superariam qualquer benefício potencial para a China. Além disso, a China valoriza a sua estabilidade econômica, o desenvolvimento global e as relações internacionais, o que torna improvável que ela busque ações tão extremas que possam prejudicar esses interesses. China pode provocar conflitos regionais, mas ser encurralada a usar armas nucleares estratégicas, exemplo da invasão russa da Ucrânia. Rússia. Na invasão da Ucrânia pela Rússia, se o Ocidente enviasse tropas e interviesse, a Rússia insinuou o uso de armas nucleares estratégicas, pequenas bombas nucleares de uso limitado, como uma forma de dissuadir o Ocidente. China utilizar armas nucleares ou lançar um ataque contra o Japão, cenário hipotético. Uso de armas nucleares pela China, cenário hipotético, crise em Taiwan. Se a China buscasse a anexação de Taiwan e lançasse uma invasão militar, resultando em intervenção das forças dos Estados Unidos e levando a China a um impasse, com a utilização de armas nucleares estratégicas para escalonar o conflito, poderia ocorrer uma guerra mundial. Nesse caso, devido à proximidade de Taiwan com Okinawa, existe a possibilidade do envolvimento do Japão no conflito, além da não eliminação da possibilidade de envolvimento da Coreia do Norte e da Rússia. Cenário virtual de um ataque nuclear da China. Cenário conforme as profecias do Apocalipse na Bíblia. Devido aos efeitos de um desastre global em larga escala, a ordem mundial entra em colapso, deixando a China em uma situação difícil. Aproveitando-se do caos global, a China lança ataques contra países ricos em recursos naturais para garantir seus próprios interesses, como petróleo, alimentos e água. Profecias do Apocalipse. Uma ordem mundial de paz global entrará em colapso. Apocalipse 6:04. 2 Cerca de 25% da população mundial perecerá devido a guerras, fome e pestilências. Apocalipse 6:08. 3 fenômenos naturais catastróficos ocorrerão. Apocalipse 6:14.
incluindo grandes mudanças na crosta terrestre, semelhantes ao filme 1 2012. Profecias do Apocalipse. 4 1/3 da Terra será consumido pelo fogo devido à queda de meteoros, Apocalipse 8 horas e 7 minutos. 5 1/3 dos organismos marinhos será dizimado devido à queda de meteoros, Apocalipse 8 horas e 9 minutos. 6 A contaminação de fontes de água, causada por efeitos radiativos, possivelmente resultado do uso de armas nucleares, como na China, levará à morte de 1/3 daqueles que as consumirem. Apocalipse 8 horas e 11 minutos. Esta profecia sobre a China, acredito que ocorrerá num futuro não muito distante. Quero transmitir o máximo possível sobre essa profecia, para que estejamos preparados quando os sinais da profecia começarem a aparecer. Se puderem, por favor, se inscrevam no canal, deixem comentários e cliquem no botão de gostar. Obrigado.